Olá, pessoal. Eu sou a Aline Benevides. Hoje eu vou apresentar um recorte da minha tese, a qual vai ser intitulada nessa apresentação Processamento Lexical do Acento em Português Brasileiro. Sou orientada pela professora Raquel Santana Santos e pela professora Thaís Cristóforo Silva. O objetivo da minha tese é investigar a natureza do acento primário em português brasileiro a partir de modelos de processamento de palavras, enquanto que o objetivo desta apresentação, que se refere a um dos meus experimentos, é verificar se a produção de pseudopalavras pode ativar padrões métricos baseados nas palavras armazenadas no léxico mental dos falantes, via analogia. Então, eu começo falando do modelo de dupla rota, que é o modelo de processamento de palavras a partir do qual eu me baseei. Então, para esse modelo, há duas vias possíveis de processamento das palavras. As palavras que são reais e palavras familiares, que são aquelas palavras conhecidas pelo falante, elas são processadas via léxico, porque o falante, ao se deparar com essa palavra, ele vai acessar diretamente o seu léxico mental, né? E a questão semântica, por isso, elas seriam processadas via léxico. Enquanto que as palavras, pseudopalavras, que seriam palavras inventadas, né, e palavras reais não familiares, são palavras reais que o falante não conhece, elas são processadas via sublexical a partir de um processo de codificação, decodificação, letra-som. Essa via é a mais utilizada, né, a que é utilizada durante o processo de aquisição de leitura, porque o que a criança vai fazer é fazer simplesmente um processo de codificação, decodificação, e é esse processo que a gente faria no processamento de pseudopalavras. Então, já defino aqui, pseudopalavras são palavras que não existem na língua, mas que respeitam a sua fonotaxe. Aqui eu vou falar especificamente do processamento lexical, tá? Então, os teóricos, eles, além dessas palavras, né, palavras reais e palavras familiares que podem ser processadas no léxico, eles vão dizer que pseudopalavras, elas também podem ser processadas no léxico, quando elas são semelhantes a palavras reais. Então, se essas palavras podem ser processadas via léxico quando são semelhantes, a minha pergunta é: a semelhança entre palavras reais e pseudopalavras pode desencadear processos analógicos, fazendo com que essas pseudopalavras recebam o mesmo padrão acentual da palavra real, e eu teria um processamento lexical via analogia? Então, para investigar isso, eu selecionei duas principais variáveis para compor as minhas pseudopalavras, né, para criar essas pseudopalavras. A primeira é similaridade fonológica, a partir da qual eu pretendo investigar se informações lexicais são recuperadas e acessadas na atribuição acentual de pseudopalavras via analogia, e a frequência lexical, a partir da qual eu quero verificar se a frequência lexical pode mediar o acesso, tendo em vista que palavras mais frequentes, por terem conexões mais robustas, são acessadas de forma mais rápida do que palavras de baixa frequência. Então, a partir dessas duas variáveis, eu compus 4 grupos experimentais, que é o grupo 1, em que eu tenho palavras similares a palavras reais de alta frequência. O grupo 2, em que eu tenho pseudopalavras dissimilares a palavras reais de alta frequência. O grupo 3, em que eu tenho pseudopalavras similares a palavras reais de baixa frequência. E o grupo 4, em que eu tenho pseudopalavras dissimilares a palavras reais de baixa frequência. Então, eu sintetizo os grupos experimentais nesse quadrinho, e eu vou salientar para essa sigla aqui, então, mais S mais similar, mais F mais frequente, que eu vou utilizar para apresentar os resultados parciais da minha pesquisa, tá bom? S similar, F frequente, mais menos, para ajudar a gente a identificar quais são esses grupos. Bem, para dizer o que é similar ou não similar, eu criei uma métrica, né, me baseei no Protopapas e Colegas, 2016, para os quais, então, uma palavra similar é quando eu tenho uma palavra que tem uma mudança de um som, né, de um ou mais sons, mas que eu tenho de 1 a 3 mudanças. Então, essas mudanças, a gente conta mudança de ponto, modo e vaziamento. Uma mudança de ponto é o grau 1, mudança de modo, grau 1, e uma palavra dissimilar seria uma palavra que tem mudança de 5 a 10, tá? Então, numa escala aqui de similaridade e dissimilaridade. Então, por exemplo, uma palavra como caráter, se eu mudo para daráter,
a mudança de K para D, que eu tenho uma mudança apenas de ponto de articulação, ela tem uma mudança de grau 1, portanto, a taxa de similaridade dessa palavra caráter é 1. Eu também poderia, a partir dessa palavra caráter, fazer uma palavra similar, como gatáter, em que eu tenho mudança de K para G, de R para T, 2, de T para F, 2, o que eu teria uma taxa igual a 5. Ou uma napaver, em que eu teria uma mudança de grau 9, tá bom? Essa seria a taxa de similaridade. Para verificar o que é similar ou dissimilar, eu fiz uma validação para constatar, né, para validar de fato essa a taxa estipulada. Depois, enfim, se tiverem dúvidas, quiserem mais detalhes, depois eu explico. Quais foram as outras variáveis controladas, né? Todas as palavras bases, então a palavra base seria uma palavra como caráter, eu selecionei todas as tonicidades, oxítono, paroxítono, paroxítono. O segmento modificado era uma consoante, uma vogal. Todos eram trissílabos para que eu tivesse todas as possibilidades de acento. Na estrutura CV, CV, CV ou CV, CV, CVC, isso tem, enfim, essa escolha motivada pela literatura a respeito de peso silábico. E a frequência das palavras, o que é frequente e o que é infrequente, a partir de 100.000 ocorrências, infrequente 0,1 a 2 ocorrências, a partir do corpus brasileiro do professor Sarginha, tá bom? A posição do segmento modificado, se era a primeira, segunda ou terceira sílaba, também foi controlada, e eu também controlei restrições fonotáticas, como palatais, nhan e yan, fricativas r, ou pós-alveolares x e j, em posição de ataque na última ou na penúltima sílaba, porque a literatura vai dizer que elas podem bloquear o acento para o paroxítono, e como não era esse o meu intuito, eu fiz a restrição desses sons, né, desses segmentos em posição de ataque nessas posições. Eu gravei 34 falantes nativos do português brasileiro. Eu não controlei nenhuma variável sociolinguística, minha única restrição era ser maior de 18 anos e falante nativo do português. Enfim, alfabetizado porque ele era uma tarefa de leitura. Então, esses falantes tinham de ensino médio completo, mestrado, de 18 a 60 anos. Eu criei, então, 372 pseudopalavras que foram produzidas por 34 falantes, o que me deu 12.648 dados. Foi uma tarefa de leitura a partir do PsychoPy, na sua apresentação online, porque decorrente da pandemia eu tive que fazer adaptação e fazer gravação online, não era esse meu intuito inicial, através do Google Meet, tá bom? Aqui eu apresento os meus resultados parciais de forma mais abrangente, então aqui a gente tem, eu obtive 38,8% de oxítonas, 56,6% de paroxítonas, 3,5% de proparoxítonas, 0,9% de desvio, significa que era uma palavra para ele produzir, ele fez uma troca de um som por outro, então vozeou, mudou ponto, qualquer coisa eu descartei. E sem produção foi o momento que o aplicativo, né, ele passou rápido demais a palavra, o falante não conseguiu ver a palavra, ou, por exemplo, passou uma moto na rua e eu não consegui ouvir a produção do falante. Então, que correspondeu a 25 produções, tá bom? Esses dados a gente vai ver com mais detalhes a partir das próximas tabelas, tá? Então, agora a gente vê as atribuições acentuais por tonicidade da palavra-alvo. Então, tonicidade da palavra-alvo, então, por exemplo, caráter, a tonicidade da palavra-alvo era paroxítona, então é isso que eu estou me referindo. Então, quando a palavra-alvo era oxítono, a gente tem uma predominância aqui de acento oxítono. Quando a palavra base era paroxítono, tem uma predominância de acento paroxítono, embora, enfim, eu não tenho uma predominância de acento paroxítono, quando a palavra base era paroxítono, a gente vê com clareza, se comparar essa linha aqui, que a proparoxítona, ela emergiu uma quantidade muito mais expressiva quando a palavra base era proparoxítono do que quando ela tinha outra tonicidade, né? Então, se há mais produções oxítonas quando a palavra base é oxítona, paroxítona quando também há paroxítona, e de um modo semelhante à proparoxítona, ao que nos parece a tonicidade da palavra base, ela atua na atribuição acentual.
Agora, eu demonstro a atribuição do acento, né, por tonicidade da palavra-alvo e por grupo experimental. E o que a gente vê aqui é no grupo 1, que é o grupo de similar mais frequente, eu deixei aqui negrito a diagonal, que é o que nos interessa, a maior porcentagem de atribuição, e eu deixei marcadinho em amarelo aqui, é onde de fato aconteceu a maior atribuição. Então, o que eu esperaria é que na diagonal eu tivesse uma maior atribuição de acento, porque é o correspondente à palavra-alvo, principalmente nos grupos similares, né, que seria o grupo 1 e o grupo 3, e que nos grupos dissimilares eu tivesse uma tendência muito maior em direção ao que a teoria e acentual vai dizer que é o padrão acentual da língua, ou paroxítono ou oxítono, dependendo da estrutura da palavra, e a gente vai ver a tabela daqui a pouco. Então, o que a gente vê é que, de fato, eu tenho mais atribuições oxítonas quando o acento é oxítono, quando a palavra base é oxítono no grupo 1, assim como eu também tenho no grupo 3 e no grupo 4, que vai ser uma questão a ser explicada por mim, né? E mais no grupo 3, no grupo 2, eu tenho a maior porcentagem de atribuição de fato no acento paroxítono, que poderia dizer, mostrar a ausência de efeito de similaridade, o que corroboraria minha hipótese de analogia, já que eu teria analogia quando tem uma palavra similar, mas eu não teria quando tem uma palavra similar. Mas o contraste entre o grupo 2 e o 4, terei que explicar. Então, eu tenho mais atribuições paroxítonas, enfim, quando eu tenho a palavra base paroxítona, e eu chamo atenção aqui para as proparoxítonas, em que eu tenho um número muito mais expressivo de proparoxítonas no grupo 1 e no grupo 3, 20 e 17%. Então, os grupos menos frequentes têm mais atribuições acentuais semelhantes à palavra base, então isso para o modelo multipresentacional. Palavras menos frequentes são mais suscetíveis a sofrer processos analógicos do que palavras frequentes, e eu tenho mais atribuições em grupos similares do que dissimilares, então há uma predominância do acento similar à palavra base, pode ser indício de processos analógicos. Para as paroxítonos, eu tenho grupos mais frequentes, sobrepõem os menos frequentes, e os grupos dissimilares com mais atribuições semelhantes à palavra base. Para as proparoxítonas, eu tenho grupos similares com mais atribuições semelhantes à palavra base, principalmente aí, né, o grupo 1 e 3. Na verdade, especificamente o grupo 1 e 3. Se eu for olhar de forma mais geral a estrutura da palavra, a gente vai ver que, de fato, eu tenho mais oxítona quando eu tenho uma palavra que termina em sílaba pesada, e eu tenho mais paroxítona quando eu termino em sílaba leve, que corrobora aí a literatura. Agora, olhando os dados correspondentes ao que a gente vê na língua, e eu uso aí o corpus criado por mim e por um colega de mestrado, o corpus ABG, e a gente observa que as percentagens que eu encontrei no experimento 1 correspondem basicamente ao que a gente vê no corpus do português brasileiro. Agora, nessa última tabela, eu vou mostrar as atribuições acentuais por estrutura de palavra base e tonicidade da palavra-alvo, e na mesma sequência, vocês vão ver aqui que eu vou ter uma correspondência, então, eu tenho uma maior atribuição de palavras oxítonas com CV, sendo que eu esperaria uma paroxítona quando a palavra base é oxítona, em contraste, por exemplo, a 4,9, 2,8, eu tenho 3,2, isso em todos. Bem, aqui está zerado, significa que eu não tinha estímulo, tá? Não é que não aconteceu nada, porque eu não tinha palavra base para criar esses estímulos. Vamos ver mais especificamente esses dados. O grupo que desvia um pouco do que eu espero é o grupo 2, mas vamos lá. Eu tenho predominância do acento paroxítono em todos os grupos, com CV, com CVC, predominância do acento oxítono em todos os grupos, mas os maiores percentuais de oxítonos com CVC e de paroxítonos com CVC vão seguir a tonicidade da palavra-alvo, o que pode indicar efeitos, então, da palavra-alvo. Exceto no grupo 2, com CV final, os índices de oxítonos são semelhantes, né? O que não é ruim, na verdade, isso corrobora a hipótese de similaridade, nesse caso, porque não teria analogia, e o meu problema seria o grupo 3, né? Para as proparoxítonas, elas emergem em todas as estruturas silábicas e em todos os grupos experimentais.
há uma predominância nos grupos similares, em 3, sugerindo analogia, que a analogia vai atuar de forma efetiva. Os resultados parciais dos modelos estatísticos vão selecionar aí a variável, isso ainda está em análise, tá? Palavra-alvo, estrutura da palavra e grupo de estímulos, assim como pseudo-palavras, informante palavra-alvo, para os efeitos aleatórios. Resultados, análise parcial, então, de fato, a estrutura da palavra favorece aí a atribuição do acento, influencia. A tonicidade da palavra-alvo, ela é segunda a variável mais relevante. O grupo de estímulo, eu ainda preciso analisar em mais detalhes, que eu estou fazendo as análises estatísticas, para saber tanto os efeitos quanto a direção de significância desses grupos e para explicar a diferença entre o grupo, porque o grupo 4 ele está indo na mesma direção que o grupo 1 e 3, sendo que o que eu esperaria era a ausência de efeito, né? Porque eu não poderia, a minha grande questão, por mais que o Protopapas estabeleça a frequência como mais ou menos frequente, será que nos grupos dissimilares eu teria esse efeito? Então, meus próximos passos é dar continuidade de análise estatística, principalmente ver os efeitos de tempo de resposta que eu captei e detalhar os grupos de estímulos com relação à similaridade. Aqui são minhas referências, obrigada e o meu contato.